Deixa eu só fazer uma pergunta. Karine, e a antroposofia, ela é uma curiosidade. Você juntou isso na psicologia? Ou tem isso na psicologia? Então, essa é uma ótima pergunta, né? Eu acho que isso tem a ver com o meu tal do fio vermelho, que é uma outra coisa que a gente vai Pode ver, né? falar, Que é vamos lá. o projeto encarnatório, a tarefa e tudo, né? Eu vim da psicologia, né? Na verdade, eu vim da nutrição. Eu falo que a nutrição ficou na minha encarnação passada, mas foi nela. Então eu fui nutricionista, fiz nutrição e tudo. E ali de dentro da nutrição, eu fui para psicologia. Então fui para psicologia, mas eu já fui para psicologia com essa questão da morte, assim, um questionamento muito grande sobre o sentido da vida, sobre a morte, né? Eu perdia muitos pacientes, trabalhava com pacientes terminais, né? Então eu ficava ali várias vezes na frente daquele corpo, assim, né? Pensando, mas onde é que estava a pessoa que estava aqui há 2 minutos? Não é possível que a pessoa seja o corpo, né? Assim, ela deve ter ido para algum lugar. Então eu tinha muitos questionamentos. Eu fui pra psicologia já com essas perguntas, assim, né? Eu já sabia que eu não queria ser nutricionista, mas já fui. E aí, na psicologia que eu fiz na USP, tem uma disciplina que chama Psicologia da Morte. Com a Maria Júlia Kovacs, querida, minha professora. E aí, eu fui lá, né, com tudo, assim. Falei, ali deve ter resposta. Aí você já viu que a munição já chega. Já entrei, assim, né, aqui vai ter a resposta. Já fui atrás dela, assim, com tudo. Mas o que eu fui percebendo, né? E a faculdade que eu fiz, ela é muito tradicional, né? Assim, então, até tinha um pouquinho de Jung, psicologia transpessoal, mas que versa sobre o espiritual, mas assim, você tem que pisar em ovos. Tá tímido, né? Bem tímido. Bem quietinho, bem baixinho. E aí eu, né, assim, o que eu fui percebendo é que aquela psicologia me respondeu muita coisa, mas ela ia até o berço do nascimento e até o túmulo. Não ia antes daquela criatura nascer e nem depois dos rituais de morte e luto que a família passava ou aquela pessoa passou antes de morrer. E eu pergunto, mas eu tinha uma questão assim, mas e como que essa pessoa chegou e para onde é que ela foi? Que era bem esse caminho que assim, né? Esse gesto aqui da biografia do Cosmo, da biografia noturna, como a gente chama na antroposofia. E fui pesquisando e não achei ali dentro da psicologia. Aí fui para psicanálise, fui fazer meu caminho. Isso é assim, eu chamo de privilégio biográfico, né? Quando a gente vai olhando a biografia, você vai vendo, cara, cada peça tá no lugar que tinha que estar. Tem um professor da USP, sobre quem eu fiz o meu mestrado, que se chama Gilberto Safra, que está lá vivo, está para se aposentar. E aí eu comecei a ter vivências espirituais, assim, hoje eu chamo de vivências espirituais. Eu e muitas pessoas, né? Eu tinha vivências de amplitude, assim, de sentimentos que eu não conseguia explicar. Eu começava a chorar sem ter nenhum motivo emocional, assim. E aí eu comecei a pesquisar mais, e ele fala muito sobre um autor que eu gosto muito, que é o Winnicott. E aí eu descobri que ele é um grande sacerdote da Fraternidade Branca, que é uma ordem espiritual. E professor da USP, professor, psicanalista, acadêmico, né? E aí eu comecei a ir atrás dele ali. Falei, pode ser que ali tenha alguma coisa. E aí ele fala sobre o que ele chama de uma clínica para além, aponta para além, né? Assim, então tem o psíquico, né? A psique, a subjetividade, a nossa alma, né? Que é sobre o que versa a psicologia. E aí essa clínica para além do psíquico. E eu pensando, mas o que tá para além do psíquico, né? O que tá para além? E aí fui fazer mestrado para tentar entender, assim, o que é isso, né? E fiz um mestrado com um professor também muito bom, né? Sobre epistemologia, construção do conhecimento, sobre a obra dele. E aí me respondeu uns tanto, mas não me respondeu. Assim, eu sou uma pessoa, né? Eu fiz nutrição, depois psicologia, depois psicanálise, depois todas as outras coisas que eu fiz. E isso eu tava ali esse mestrado, com essa procura ali dos 30 aos 33. Eu ia perguntar isso. É nessa 33,5? Você fez uma pergunta do tamanho da redação do Enem, ele respondeu... Tipo isso. Ali, assim... sentindo e sofrendo, assim, e brigava com o Freud, brigava com essa visão de homem, assim, falava, não é possível que o homem seja isso, assim, não é possível. E com Gilberto ali no texto, e aí fui entrando em crise nos anos crísticos ali, né, que chama anos crísticos, depois fui saber na antroposofia,
E aí, no final, então, aquilo tinha lugar na psicologia, mas ainda é um lugar muito, muito marginal, assim, o pessoal do meu grupo falava assim, ô Karina, não estuda esse cara, daqui a pouco ele vai distribuir pão e vinho nas palestras, ele não é um acadêmico, ele é um religioso, mas imagina, não tem lugar aqui. E meu orientador falava, não, tem, e, né, ele é um livre pensador e é um cara super interessante, então eu percebia que tinha lugar, mas não tinha muito na psicologia, assim, né? E principalmente nessa psicologia onde eu fui fazer, que é, né, um lugar muito, muito tradicional. E aí aquilo foi me dando uma crise. E aí eu recebi uma paciente no final, assim, dos 33, que foi fazer um treco lá. Ela foi fazer uma vivência, assim, eu bem psicanalista, assim. Ela foi fazer uma vivência e ela estava muito mal. E ela voltou dessa vivência impressionante. Ela estava com 42, eu não sabia na época o que isso significava. Que é isso que a gente vai falar. Ai, meu Deus. E ela voltou inteira, assim, reposicionada, pegou a rédea, assim, falou, não, agora eu já sei o que eu vou fazer, e voltou para a cidade dela, um monte de coisa. E eu falei, pensando, né? Ou esse negócio que ela foi fazer é muito bom, ou ela surtou, né? Assim, não é possível. A louca. Tipo assim, alguma coisa assim. Era muito esquisito, assim, aquilo. E aí eu simpatizei com ela, ao mesmo tempo fiquei ali conversando. Ela foi para uma outra cidade, só que eu comecei a ficar muito mal. Depois eu defendi o mestrado, aquela clínica não fazia sentido, tinha um monte de paciente, psicanalista, assim, bem informal. E aí ela me disse, ela falou, Karina, por que você não vai fazer aquele negócio que eu fiz? Me fez tão bem. Eu falei, vai lá fazer aquele treco, né? Porque eu não conseguia mais nem fazer análise. E aí eu falei, assim, eu vou, porque assim, era aonde eu estava indo não tinha mais resposta. E esse treco que ela foi fazer era um biográfico antroposófico, só que eu não sabia que tinha esse nome, não sabia nada. É um lugar lindo na Barra do Saí, lindo, assim, e não conhecia ninguém, nada, e aí fui fazendo, então lá você conta a sua vida inteira, assim, só que não como a psicanálise, assim, de você ficar contando as mazelas e sem ordem, e fica ali, né, muito tempo não, ali você tem um método, então você vai contando a vida de setênio em setênio, então você primeiro divide a vida setênio em setênio, então você vai narrando, e você não fica numa questão, você não fica lá muito tempo, você né, pode se emocionar, claro, mas depois você volta para a superfície e continua narrando. Então, a gente chama isso de painel da vida. Painel biográfico. Você vai contando como se fosse um filme. Você narra a vida inteirinha. E com fotos e tudo, né? E aquilo foi me dando uma sensação meio parecida com aquela minha paciente de ver, sabe? E hoje eu entendo por quê. É disso que eu vou falar pra vocês. Essas experiências de quase morte que as pessoas têm um acidente, ou uma cirurgia, ou alguma coisa, e a pessoa, quando volta, ela relata, né? Que ela começa a ver a vida dela como num filme. Interessante. Porque o que é muito... Esses chama estudos de experiências de quase morte. Tem vários hoje, né? Assim, hoje, então, já tem psicologias que fazem estudos, tem vários núcleos, né, que pesquisam psicologia, psique e espiritualidade, assim, né, isso lá, foi lá pelo menos, meus 33 meio, foi ali uns 10 anos atrás, e hoje em dia, né,